Bem-vindos a mais um ReinoCast e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, Douglas. Tudo bem, Douglas? Tudo bom, meu querido irmão? Gente, o Douglas é formado bacharel em teologia, Psicanálise. é também psicanalista e tem ensinado as escrituras, tem vivido o evangelho de uma maneira muito linda. Amém. Me foi apresentado, nós já nos conhecíamos, porque temos amigos em comum. Isso. Mas me foi apresentado e indicado pelo Léo, que esteve aqui conosco no podcast. E eu assisti um pouquinho dos vídeos do Douglas e já fiquei assim maravilhado. Amém. Com tudo aquilo que ele ensina, com tudo aquilo que ele revela a partir dos textos bíblicos, da maneira que expõe, que explica. E fiz o convite para ele estar aqui com a gente e me sinto honrado, viu, Amém. Douglas, de ter você aqui com a gente. O privilégio é meu ter essa experiência aqui com você, servir o coração das pessoas e todos aqueles que vão assistir ou ouvir esse encontro. Que bênção. Douglas, fala um pouquinho mais de você, para que as pessoas que nos seguem aqui e que estão inscritas no nosso canal possam te conhecer um pouquinho mais. Sim, sim. Eu tô com 37 anos e desde os Muito meus... jovenzinho, gente. Desde os meus 18, aí eu tenho uma caminhada aí de fé, na consciência de fé. Assim que eu tive a minha experiência com Cristo, eu logo comecei a pregar. E com 19 para 20 anos, eu sou do interior do Paraná. Então eu vi que muito daquilo que eu estava mergulhando nos livros e tudo mais não tinha muita coerência com aquilo, com o ambiente institucional que eu participava, que eram pessoas muito queridas, sinceras, amadas, mas que eu via que não havia uma conexão do meu coração para aquela realidade. Então eu lembro que eu estava assistindo um programa, isso vai fazer 19 anos, eu acho. Então não tinha nem YouTube, né? Eu estava assistindo um programa, eu acho que na Rede TV, na CNT, não lembro, da Joyce Meyer. E essa amiga minha sentou do meu lado, ela falou, você gosta da visão teológica que ela passa, a maneira que ela prega? Eu falei, gosto. E eu anotava muito, né? Estava muito sedento em aprender. E ela falou, olha, da onde eu estou, que ela lá em Belo Horizonte, o ambiente, o seminário teológico lá tem uma grande conexão com o dela, que era o seminário da Igreja Batista da Lagoinha. E eu lembro que eu tinha... CMDT. CTMDT. CTMDT. Isso. E aí, quando ela falou isso, eu tinha acabado de prestar vestibular para Direito, havia passado, e eu ia embora fazer Direito. Aquilo entrou de um lugar diferente dentro de mim, eu chamei a minha mãe, eu lembro que eu chamei... eu falei, olha, eu vou largar tudo, eu era noivo à época, e não vou fazer Direito, eu vou embora fazer Teologia para Belo Horizonte. Uau. Não conhecia nada, ninguém, mas só tinha aquilo que queimava dentro de mim. Naquele período, Diante do Trono era um fenômeno, né? Muito grande. Muito grande, mas o que eu estava indo atrás era da busca teológica pastoral, que eu queria me aprofundar naquilo que eu estava compreendendo. Na minha chegada lá, eu falo que eu achei que eu estava indo apenas numa busca teológica, mas eu vi que Deus estava me levando para uma experiência existencial de cura, de restauração. Não tive relação nenhuma afetiva com meu pai, não morei com a minha mãe, morei com a minha avó. Graças a Deus tive uma infância sadia, mas muita coisa dentro de mim eu não sabia o quanto eu tinha conflitos, medos, rejeições, inseguranças. E na chegada lá... Você fala pela ausência dos pais? Pela ausência e por todo tipo de trauma e medos e tudo aquilo que eu tinha absorvido em mim mesmo e não falava, não lidava com aquilo, né? Então, aquilo que no início eu achava que era... E uma das coisas que me fez gostar de assistir e ler a Joyce Meyer era justamente porque ela trazia como que as escrituras, que o evangelho lidava com a saúde emocional. Então, quando eu fui para lá, era um seminário interno, logo eu vi que eles tinham um acompanhamento também com psicólogo, porque eles tinham um pressuposto que eu acho extremamente sadio, que não tem como você ir para a vida ministerial com 1 milhão de conflitos internos. Não que a gente sempre está resolvendo as coisas, mas existem algumas coisas que precisam estar
minimamente curadas ou compreendidas dentro de você. Então, logo que eu cheguei, eu vi que era um tempo muito precioso para a minha vida, porque não apenas eu estava com a possibilidade de ouvir e aprender com pessoas de diversos lugares do mundo. Tive ministrações do Reinhard Bonk, Rick Warren, com o pessoal mesmo, o pastor Márcio Valadão, o Gustavo, Ana Paula, o André e todos eles. Mas esse acompanhamento de próprio discipulado, com um cuidado, com amor, com a experiência terapêutica à luz do Evangelho, foi muito significativo para a minha vida como um todo. E durante eu estava lá, houve uma ruptura no próprio seminário e voltou a ser 2. Então eu acabei fazendo 2 seminários, o CTM e o Carisma. Carisma, que tem duas visões teológicas, mas que para mim foi muito importante porque elas se complementaram e me deu uma visão, um espectro muito maior da fé e das visões, conseguindo assimilar o que há de melhor em cada lugar, em cada compreensão, sem, você conseguir não jogar tudo fora. A gente usava uma expressão lá. O carisma, ele é mais ministerial do que teológico, não? Isso. É um treinamento ministerial. Ele é voltado para o treinamento ministerial, né? Hoje ele está... Eu tenho um amigo que é pastor ainda e que está na Lagoinha e que conduz algumas coisas do Carisma em São Paulo. E ele falou que hoje existe uma ênfase teológica maior. Okay. Na época, a ênfase era mais ministerial, mas no CTM eu tive muita aula teológica, de teologia sistemática, aí onde eu fui apresentado em várias visões, reformada, pentecostal, neopentecostal, tradicional. Mas a gente usava uma expressão, eu tinha um professor que até veio do Rema, lá do Kenneth Hagin, que ele brincava, ele dizia assim, você tem que ter muito cuidado para não jogar o bebê junto com a água suja da bacia. Sabe quando você lava um neném, você que tem filho pequeno, fica a água suja e às vezes, o que ele usava? Às vezes, como você ouve alguma coisa de alguém, algum escritor, e aquilo que você não concorda, acha ruim, você descarta absolutamente tudo. E ele falou, às vezes você descarta coisas preciosas ali. Então ele falou, tem coisas que é água suja mesmo, mas muitas vezes tem um bebê precioso ali, então não jogue fora o bebê. Não joga tudo fora. Isso, então, e essa experiência intensa ali, que foram 4 anos que eu fiquei em Minas, em Belo Horizonte, foi essa, e juntamente que daí eu tive o privilégio que uma das pessoas que me inspiraram a ir para lá foi o Ministério Joyce Meyer, e eu tive o privilégio de trabalhar no Ministério Joyce Meyer, né? Então, para mim, o Lester com Bello. o Lester, exato, um homem amado, querido, um grande líder, que hoje ele ainda lidera a parte da editora que representa, mas não existe mais a fundação do Brasil. Hoje ele está morando lá em Orlando. Isso, lá com o André, né? E eu acho que da Joyce Meyer eu li apenas 2 livros. Foi Campo de Batalha da Mente. Que é o best-seller dela. Eu e a Minha Boca Grande. Também é um outro best-seller. Exato. É uma história muito intensa dela, né? Se você ler, tem um livro dela chamado Beleza ao Invés de Cinzas. Certo. E ela conta a experiência dela de mais de 18 anos de abuso, estupro pelo próprio pai, da mãe ver e não agir, e dela fugir daquilo, casando com o primeiro que estendeu a mão e ele também atraí-la, ser alcoólatra. Então teve o divórcio. Isso, ela, uma mulher de quase 80 anos, falando um divórcio cristão há tantos anos atrás, ela sofreu todo tipo de abuso na própria casa, com o primeiro marido e na própria ambiente institucional religioso, por ela ser uma mulher que pregava. Exato. Então ela foi expulsa da comunidade. E nesse livro ela mostra como que Deus transformou a promessa de Isaías, né? Das cinzas dela traria beleza, da vergonha dupla honra. Então é um bom livro para você conhecer mesmo, assim. E foi para mim um privilégio não apenas ter toda essa estrutura teológica sadia, densa, ampla, a experiência terapêutica que eu tive, esse acompanhamento, e também a própria experiência do ministério dela, que aí foi quando abriu para mim a possibilidade, eu vi o quanto que eu também gostava de entender a psique humana,
o que acontece na alma humana e como que o evangelho poderia lidar com isso. Você sempre teve esse interesse na psique humana ou isso foi a partir dessa experiência? Desde que eu me lembro, assim, desde quando eu comecei a ter a minha própria experiência de fé, né, viver a minha própria espiritualidade em Jesus, que foi aos 18, logo como eu já comecei a ouvi-la, e eu lembro que eu li algumas coisas do Augusto Cury, a experiência dele lá, da análise da inteligência de Cristo, que é bem antigo, né? Experiência fortíssima. Isso, muito forte, são 5 livros, eu não lembro bem, e eu li tudo, eu falei, cara, existe uma relação entre a boa nova do Evangelho, com a revelação de Cristo ao coração humano e o quanto que isso traz cura para as emoções. Paulo diz em Romanos 1, que você conhece bem, quando ele diz no verso 16, né? Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a palavra salvação ali, que é sotéria, tem o significado de saúde integral. Então não apenas é a boa notícia que me livra do inferno vindouro, mas é algo que vai me curando agora, que vai curando o homem integralmente, vai tratando as minhas emoções, meus medos, minhas culpas. Hoje, mais do que nunca, com o avanço da psicanálise, da psicologia, da própria neurociência, ficou muito claro para o mundo ocidental contemporâneo o quanto que há essa conexão entre a vida interior, mesmo que eles não reconheçam a questão do espírito, e a saúde física, relacional. Eu sou um ser uno. Só que isso já estava revelado nas Escrituras desde sempre. Provérbios vai falar sobre tudo que deva guardar, que guarda o seu coração, que é dali que brotam as fontes de vida. Jesus vai falar sobre que é do coração que vem a cobiça, o desejo, a raiva, o medo, que não é de fora que corrompe o homem, é dentro. E quando Paulo vai dizer que o evangelho é o poder de Deus que traz saúde para esse lugar, que não apenas vai me dar a segurança de que no final de tudo eu estou reconciliado para sempre, salvo em Cristo, mas hoje, no presente, conforme eu vou entendendo os significados e as implicações profundas que isso carrega para a minha existência, para a minha identidade, para o meu senso de pertencimento, isso vai curando a minha vida. E que de 120 anos para cá, Freud e Jung conseguiram intuir muitas coisas. E na minha experiência na formação psicanalítica, eu vi que realmente tem pérolas que eles conseguiram compreender, que infelizmente a fé, o ambiente religioso negligenciou, mas que eles não estavam inventando a roda. Se você lê Agostinho, do século IV, se você lê Kierkegaard do século XVIII, XVII, você vai para Provérbios, só a escrita de Gênesis 3, da experiência de Adão e Eva no jardim, a vergonha, a culpa, você vê uma estruturação do como funciona o interior humano e como Deus lida com isso, que quando você vai discernindo isso e proclama isso para o coração humano, você otimiza processos que às vezes a pessoa ficaria 10 anos em análise, 5 anos em terapia, e você vê a pessoa em 6 meses, 4 meses. Eu tive casos durante a pandemia que eu atendi pessoas pelo Zoom, que é muito desconfortável, porque você não sente a pessoa, né? Você sabe bem disso que você ensina, mas a pessoa está de cama, com pânico e depressão, e 3, 4 meses depois, aquela pessoa ir reduzindo os remédios. Tive uma outra experiência que me marcou muito, eu lembro no primeiro semestre da pandemia, que eu estava meio perdido, porque que daí eu iniciei um instituto teológico que chama Macários, né, que vem das palavras de Jesus, das bem-aventuranças, da felicidade ali, com uma outra significação. E eu falo, mas que eu falo prazer, meu nome é seminário, porque eu que faço tudo, eu estruturo a aula, eu dou aula. E logo que eu tinha organizado, tinha dado 2 turmas, veio a pandemia, parou tudo, nada presencial, e eu estruturei um seminário de Romanos, que é a principal carta de Paulo, a mais densa, mais profunda. Foram 4 meses e meio pelo Zoom, e tinha gente, eu acho que de 13 estados. E eu lembro de uma mulher que ela entrava muda, saía calada, com a câmera desligada,
Eu não sou uma pessoa ativa, eu não sou um influencer digital, mas ainda assim ela me descobriu e falou que queria participar, pagou, fez o seminário. 4 meses eu abria perguntas, Romanos, ou seja, poderia ser um ambiente muito frio teológico. Não, eu estava mostrando o poder do evangelho para restaurar o coração humano. Eu lembro que no final, todo mundo podia falar, assim, nas últimas aulas, penúltima, ela pediu para falar. E ela disse que ela começou a ouvir. E no início ela estava um pouco confusa, porque ela entrou com depressão, com pânico, tomando 4 medicamentos do interior do Nordeste, que não tinha nem... Na época não tinha Pix, eu acho, ou logo depois, eu não lembro. Ela tinha que ir em outra cidade para depositar a mensalidade para mim, então era bem fora, ela não tinha acompanhamento terapêutico nenhum, só tomava medicamentos. E se ela chegar aqui, eu não sei quem ela é, porque ela estava com a câmera desligada o tempo todo. Eu nunca fiz uma oração com ela, eu nunca abracei aquela mulher, como seria saudável. Mas ela falou que pelo ouvir das boas novas, continuamente, ela estava finalizando o seminário com apenas um medicamento, em processo que chama de desmame, que é quando você vai largando, e que dos 4, ela só estava com um, ela já estava dormindo sem medicamento, ela estava com a saúde emocional dela, e eu falei, minha irmã, eu lembro que me emocionei muito. Experiência é incrível. Eu falei, minha irmã, isso só reforça para nós que não tem a ver com uma técnica, não tem a ver com uma compreensão teológica sofisticada, não tem a ver com uma descoberta freudiana, tem a ver com o poder do evangelho para restaurar o coração humano. Coisa linda. Maravilhoso, Douglas, foi maravilhoso, maravilhoso. E numa carta que poderia ser para uma pessoa mais leiga, fala, não, gente, eu quero saber de Romanos, eu quero saber da minha crise de ansiedade. Né? Romanos é lindo. E você, quando você... Um pouquinho mais chá, Douglas? Eu aceito, querido. E para mim foi... Balneário tá friozinho, gente, para vocês que não estão conseguindo ver, está friozinho, está chuvoso. Isso, é verdade. Então um chazinho quente aqui hoje é precioso, um presente de Deus. Muito, muito. Então, para mim, tem sido aí, desde que mesmo na época que eu comecei a pregar, mesmo antes de fazer a formação teológica, depois disso, isso se intensificou, mas eu lembro que foi numa aula de psicanálise, eu estava tendo aula de Jacques Lacan, que é o cara que, vamos dizer assim, melhora Freud no mundo, né? É um francês muito famoso, a aula dele é muito densa, era um professor de São Paulo. E eu era o único teólogo, todo mundo era psiquiatra ou psicólogo. E eu lembro que a maioria das coisas que ele falava, eu via que ninguém estava entendendo e para mim estava fazendo muito sentido. Até que chegou uma hora ele falou, da onde que você da onde você tirou essa pergunta? Eu era o único que fazia perguntas, porque era realmente muito complexo. Aí ele falou, qual é a sua formação? Eu falei, sou teólogo. Ele falou, agora eu entendi. Eu falei, por quê? Daí que ele me explicou que toda a estruturação de Lacan tem uma profunda influência do Søren Kierkegaard, que para a psicanálise é um filósofo, mas o Kierkegaard, antes de tudo, ele é um teólogo. Sim. Um teólogo, ele é considerado o pai do existencialismo, e um dos principais textos que o Lacan se utiliza e melhora a psicanálise na compreensão é o conceito de angústia. E se você ler, você vai ver que o Kierkegaard, a maior referência dele é Paulo, Romanos 7, o conflito que Paulo o bem que eu quero, esse eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu realizo. E o inconsciente freudiano, o Kierkegaard vai chamar de o pecado que habita em mim. Só que eu falo que a psicanálise me desvenda Romanos 7, mas ela não me leva para Romanos 8. Por isso que o evangelho precisa e é tão fundamental para a saúde humana. Porque no final de tudo é só quando eu chego de agora, pois, nenhuma condenação há, que algo começa realmente a curar-se dentro de mim. Coisa linda. Então, não sei se consegui fazer uma... Muito claro, poxa. muito claro. Uma geral aí. Muito claro, explanou bem. Que experiências lindas você tem vivido aí com o seu trabalho. Amém. Uma outra pergunta para a gente meio que passar da água para o vinho. Mas eu quero aproveitar a sua presença aqui para falar do máximo
Claro. possível de Pode assuntos. marcar mais vezes, moramos aqui. E vamos marcar mais vezes, sim. Jesus, para você, na sua compreensão, o que você pode nos dizer sobre o Jesus histórico? E o que você pode nos dizer também sobre o Jesus místico? E sobre a relação de Jesus com a igreja ou a relação da igreja com Jesus e a importância dessa centralidade de Cristo na vida da igreja, Douglas? Maravilhoso. E temos quantas horas? Você sabe que eu gosto muito de um autor inglês que chama Martyn Lloyd-Jones. Ele tem uma profunda... É ele o autor da Cartas Isso, da série, considerada uma das maiores séries produzidas na igreja cristã, de Romanos, que são 14 títulos, 14 livros de umas 600 páginas cada. Eu tenho a coleção. É maravilhoso. Eu acho que eu devo ter lido umas 3 vezes, de tanto que eu fico... Eu lembro quando eu comecei a ler, especialmente Romanos 6, 7, tudo, né? Mas esse escopo ali dos 5 ao 8, eu li em voz alta, porque eu falava, meu Deus, que coisa mais maravilhosa isso aqui. Especialmente para eu estruturar. E Efésios dele também é importantíssimo. Mas o porquê que eu me lembrei dele? Porque ele diz muito, eu aprendi isso nas leituras dele, que o Evangelho possui, uma lógica, que ele chama de uma lógica em chamas, a lógica da graça. Que ninguém estrutura isso como Paulo. E só que, apesar de você ter esse poder profundo, existencial, transformador no Evangelho, ele não é uma lógica irracional. Tanto que ele vai dizer em Romanos 12 que o culto ele é racional. Existe uma diferença entre racionalismo, que é uma ideologia racional, da razão no sentido da mente, da compreensão, né? Como a gente comentou, o Evangelho toca o ser humano integralmente, corpo, alma e espírito, não negligencia a minha psique, a minha mente, meu raciocínio lógico. E uma das coisas lindas que você vai ver nas cartas de Paulo e na preciosidade dos evangelhos, 4 evangelhos, é a importância de você entender que, apesar do Evangelho não ser de modo absoluto terreno, no sentido de estar totalmente ligado ao racionalismo, ele não é uma coisa solta, ele não é uma filosofia vaga, ele tem a ver com eventos sólidos, históricos, observáveis, estudáveis, com locais, com dias, com momentos, com corpo. Então, a compreensão, a leitura, e você entender tanto que Paulo usa muito a expressão portanto, logo, ou seja, por causa da lógica que foi construído, nós chegamos nessa conclusão. Então, e uma das coisas... Eu até recebi aqui, no nosso podcast, um espírita. Na verdade, esse rapaz que eu recebi aqui, Eduardo Sabag, tem o maior canal espírita do mundo. Nossa! São, se eu não me engano, 700 mil inscritos. E uma das coisas que eu falei para ele é que eu não encontro nas outras religiões, e aqui sem querer desmerecer qualquer religião, entendi. Mas eu disse para ele que eu não encontro nas religiões a lógica que eu encontro na fé cristã. Exato. Porque parece, e eu falei isso aqui para ele, que no Espiritismo também, quando ele propôs aqui, ou quando ele nos explanou um pouquinho da ideia do Espiritismo na visão dele, eu falei para ele que sempre parece que tudo trabalha pela depreciação da pessoa humana e do mundo que nós vivemos. Isso. E o cristianismo é claro em dizer que houve um momento que tudo estava bem. E houve um momento que, por decisão do homem, as coisas se tornaram um caos. Isso. A queda, né? A queda, exatamente. E a partir daí, um resgate. Sim. Uma redenção. Isso. Como você disse, que toca o homem por completo. E penso até que a maior parte do tempo essa redenção acontece trabalhando a psique. Isso. Porque o que acontece no espírito, que provavelmente acontecerá na ressurreição, é muito rápido. Isso, é uma manifestação. Então nós ali, passamos todo o restante
do período de resgate sendo trabalhados nessa psique que era escrava do pecado. Maravilhosa. Imediatamente após a libertação, né, que nós sofremos do pecado enquanto natureza que em nós habita, passamos então por um processo de transformação da alma. Essa psique precisa ser trabalhada pelo Evangelho. E aí eu penso que quando nós somos libertos da escravidão do pecado, pela pregação do Evangelho, cumpre-se uma parte da nossa redenção. Mas quando o Evangelho é ensinado, diferente de ser pregado, nós vamos tendo essa psique trabalhada, como aconteceu com a sua aluna. Estudando Romanos. E eu amo isso, sabe? O fato do cristianismo ter uma lógica muito clara, de ser muito racional. Exatamente. E de não trabalhar depreciando a criação. Isso, o platonismo o dualista, né? Exato. A matéria é má. Exato. Que a gente encontra presente quase que em todas as religiões. Isso. E infelizmente, só abrindo um parênteses, né? Na continuação da minha resposta, infelizmente, e eu digo porque são meus irmãos amados e que eu tenho muito carinho e entendo que muitas vezes é um engano sincero, mas não deixa de ser um engano. Tem muitos irmãos cristãos que pegaram isso, especialmente o Ocidente, essa lógica platonizada de que o grande plano de Deus é o mundo que se exploda, eu vou levar vocês para o céu. Quando a lógica do Evangelho é a boa nova de Deus não abandonou a sua criação. Ele ama a sua criação ao ponto de se entregar por ela em Cristo, para redimi-la por completo. Exatamente. Então é o céu vindo, não é a gente indo, é o céu vindo, é a vontade de Deus se estabelecendo aqui. Você sabe que eu tive essa percepção sempre no Pai Nosso. Maravilhoso. Venha a nós o teu reino, não nos leve para aí. Chegará o dia que isso se cumprirá em absoluto. Quando eu vi isso em N.T. White, maravilhoso. Né, naquele livro dele, O Dia em que a Revolução Começou, sim. Por Deus, que eu fiquei em pé em cima do sofá com o livro na mão, a minha esposa achou que eu estava doido. De alegria, de regozijo. Eu tenho essas catarses assim quando... Sabe? Aí a Priscila chegou na sala e falou, você tá doido? Eu falei, você não tem noção que esse cara escreveu aqui. Né? Porque um bispo anglicano... Inglês. Por Deus que eu não esperava. Então, quando... Você leu Surpreendidos pela Esperança dele? Tá na minha mesa, é o próximo. É o que mais fez ele se tornar conhecido no Ocidente. Eu terminei agora Simplesmente Jesus. Que é lindo. Inclusive me inspirou para fazer a conferência em novembro, Simplesmente Jesus. Mas tem me inspirado. Hein? E foi interessante que lendo Lloyd Jones, eu acho que eu estava lendo ao mesmo tempo, que às vezes eu leio 2 livros ao mesmo tempo, eu estava lendo o Timothy Keller, que é um pastor presbiteriano americano. Sim. E ele indica na sua leitura o Lloyd Jones e ele cita o N.T. Wright. Eu falei, vou ler também. E eu lembro que eu comecei a ler, sem mentira, Eduardo, eu devo ter lido o que você imaginar que o N.T. Wright já publicou em menos de um ano, porque eu devorei a literatura dele. E olha que ele publicou, hein? Um das obras-primas dele, usando a expressão do Timothy Keller no último livro dele, que o Keller agora está com câncer, ele publicou um livro que ele se inspira no N.T. Wright, que ele fala a monumental obra do N.T. Wright chamada A Ressurreição do Filho de Deus. Eu tenho em casa. É um livro de 1.200 páginas, das quais quase que a metade são para provar o Jesus histórico. Exato. Que também não é uma coisa comum de se ver nos anglicanos. Exato. E uma das coisas maravilhosas que foi para mim, porque quando você vai entendendo, você vai tendo a historicidade da sua fé, você vai compreendendo que porque evangelho é boa notícia, boas novas. Boas notícias do quê? Ao invés porque o pressuposto da alma humana é o que eu tenho que fazer para Deus me aceitar. O evangelho é o que Deus fez em Cristo e por isto eu sou aceito, salvo e redimido. E aí, exatamente o contrário. Exatamente oposto. Por isso que é tão contra-instintual para a alma crer nas boas novas, né? Porque foge da lógica de você se bancando, você se salvando. Remove o mérito. Por completo, né? E quando você entende que esses eventos que aconteceram, especialmente naquela sexta-feira da paixão,
e no domingo da ressurreição, mas que envolve a vida de Jesus por completo, vida, morte, ressurreição, esses eventos concretos, efetivos, que já aconteceram e estão registrados, inclusive na história, esses eventos mudaram o mundo. E quando eu entendo, compreendo isso como uma boa nova para mim, muda a minha vida. Então, por mais que eles sejam um poder místico, espiritual, transformador, eles não são abstratos da nuvem. Um anjo deu um brado na terra. Não, aconteceu na história. Deus se fez história. Aquele que é eterno, no qual a história existe nele, ele se fez história, se fez homem, se fez corpo, se fez carne. Participou da sua própria criação. É o Deus que se identifica ao máximo conosco. Então, quando você... Mas esse primeiro momento do Jesus histórico, eu acho que ele é grande parte especialmente no mundo ocidental, crítico como o nosso, cético, aonde, infelizmente, a fé cristã hoje é considerado em muitos países o pós-cristão, né? Quando você resgata isso e traz isso para a sua mensagem, isso não é a grande ênfase, mas é importantíssima. Porque daí quando você tem essa experiência, mas isso por si só é suficiente? Não. Porque o ser humano está tão adoecido em si mesmo que Paulo vai dizer em Coríntios 2 que a mente natural não consegue chegar aí. Eu consigo entender uma lógica, mas é somente o agir do Espírito Santo que ilumina a consciência humana, que faz aquilo não ser apenas um sentido lógico, que já é muito importante, mas aquilo se tornar uma revelação existencial e espiritual aonde da minha cegueira os meus olhos se abrem. Você acha que N.T. Wright caminha na pessoa do Jesus histórico para a revelação? O tempo todo. Se você lê... Ou seja, ele vai da pessoa do Jesus histórico para a revelação. Isso, exatamente. Se você lê Simplesmente Cristão, que em algumas instituições teológicas dos Estados Unidos, eles são um dos primeiros livros que os alunos precisam ler. Simplesmente Cristão, que também é um clássico dele. Você conhece C.S. Lewis, né? O Cristianismo Puro e Simples, que é um dos maiores clássicos já produzido. O Simplesmente Cristão é considerado, do N.T. Wright, o que seria o substituto contemporâneo do C.S. Lewis. De tão ele consegue construir toda a narrativa bíblica em um livro só. Para você ter uma ideia, eu dei um seminário, vai fazer, sei lá, uns 2 meses, num escritório muito grande de advogados aqui em Balneário Camboriú. O presidente ali me convidou e foram várias palestras, vários cafés da manhã, e eu mostrando o que eu chamava ali, porque apesar de quase todos serem cristãos, eu não estava ali querendo fazer um discipulado forçado, né? Mas eu falei para eles que eu acreditava que no final de tudo, isso usando a expressão do próprio Lloyd Jones, é a psicologia profunda do evangelho que cura a alma humana. Chega uma hora que Freud se silencia, Jung não tem mais nada para falar, Lacan se retira e só o evangelho vai mais fundo. Você sabe que Lacan, desculpa o parêntese novamente, um dos últimos livros dele que ele escreve, ele era ateu, ele vai escrever chamado O Triunfo da Religião sobre a Psicanálise. Como um ateu, ele falou, existe demandas e anseios e respostas da alma humana que só a fé cristã consegue suprir. Um ateu dizendo isso. Isso é importante quando vem de um ateu. Então, e olha que interessante. Aí eu fui dar essa psicologia profunda para esses advogados, eu falei sobre identidade, ansiedade, várias coisas. E uma das pessoas ali era um ateu, um só. O resto todos não era. Aí eu lembro que o advogado, o principal, o presidente, falou assim, olha, Douglas, provavelmente você só vai ter resistência desse advogado, porque ele é ateu. Então, e era um ambiente muito... apesar do conteúdo ser muito denso, as pessoas perguntavam e tudo mais, e cada fim de palestra, ele foi a pessoa que em todas as palestras vinha, me abraçava, agradecia, esse ateu. O que supostamente teria seria o problema. E me abraçava e falava como que aquilo estava mexendo com ele, como que aquilo fazia sentido para ele.
E aí ele abriu, o presidente ali, o escritório abriu para que eu pudesse dar uma imersão, uma mentoria para os advogados. E ele também disse, provavelmente o ateu não vai querer. Quem que era um dos primeiros da fila? O ateu. Tivemos a nossa conversa íntima, obviamente que eu não vou abrir, mas só para resumir, ele falou que aquilo tinha mexido tanto com ele, se eu poderia indicar um livro. Eu falei, eu vou te indicar, Simplesmente Cristão, do N.T. Wright. Dele eu falei, leia, e depois que você lê, a gente se encontra novamente. Ele voltou na metade do livro, precisava falar comigo. Ele diz que aquilo estava mexendo tanto com ele, porque o N.T. Wright vai estruturando a narrativa das Escrituras, a grande narrativa da redenção de Gênesis e Apocalipse, num livro para um ateu. Aí, quando ele fala que chega num capítulo que finalmente, mais ou menos no meio, o tema do capítulo era Deus, ele falou que ele fechou aquilo, deu um negócio nele, que ele falou, cara, o que eu estou sentindo? Por que me deu esse... E a gente sabe, isso chama temor. De você, uma reverência de existe algo além da minha razão, da história, para além de tudo. E ele falou que, daí, usando as palavras dele, eu estou notando que eu não era ateu. Eu só não conseguia... Aquilo que me apresentaram de fé não fazia sentido. E a maneira que você colocou para mim nessas pregações, e daí ele usando as palavras dele, e essa lógica psicológica do evangelho fez tanto sentido que quando estou lendo esse livro, ele falou, talvez eu quero que a minha namorada leia, o meu sogro leia. Detalhe, o sogro e a namorada são evangélicos. E ele falou, e eles não entenderam isso aqui. Então, o ateu está querendo evangelizar os crentes. Então, assim, deixa eu continuando a sua pergunta. Depois que a gente tem essa experiência que é importantíssima com essa compreensão dos fatos históricos que envolvem a nossa fé, porque boas novas são anunciadas acerca daquilo que aconteceu na história, aí, depois disso, quando você começa a ter esse despertar, que Paulo vai dizer que só a graça de Deus se realiza, ele fala, nós estávamos mortos, cegos, morto não se dá vida. Claro. Então, quando há essa intervenção que começa a minha consciência se abrir, eu vou entendendo, eu quero mais um chazinho, e que a palavra bíblica é regeneração, vivificação, que você é ressuscitado no Espírito, sim, que aí é onde você finalmente vai tendo a experiência com Jesus ressurreto. Que aquele que levantou no túmulo no domingo, que reina, vem habitar o seu ser. Contrário à lógica do deísmo, que infelizmente o Ocidente absorveu, que se Deus existe, ele está bem longe, o céu é para lá das nuvens, certo, passando a lua. A lógica do evangelho que o céu e terra acontecem, são dimensões que acontecem juntas. Jesus fala, né, para Nicodemos, isso. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu, o Filho do Homem que está no céu, e ele estava em Jerusalém. Exatamente. Ele diz aos discípulos, né, fiquem aqui, eu vou preparar lugar para que onde eu estou, estejais também vós. Filipenses 3, Paulo fala que Cristo a palavra que ele usa é se manifestar no último dia, ou seja, ele está presente, eu só não consigo ver. Exato. Só que a loucura da pregação do evangelho é que não apenas ele está reinando e presente e ressurreto, mas ele vem habitar o ser humano. Essa é a parte... Essa é a grande loucura. Essa é a parte que eu penso que a igreja transformou apenas num clichê. Exato. Você vê na maneira que as pessoas se dizem, tipo, elas oram ao Deus longe. Porque elas chamam a presença de Deus. Quando a oração é para que eu oro ao Deus em mim. É Cristo em vós. Né? É a compreensão daquele que está em mim. Eles dizem, nós somos igreja, mas no final o prédio é que é a igreja para eles. Então, ou seja, exato. Tem a frase como um clichê, porque politicamente fica correto, bonitinho, né? Fica sofisticado. Fica um negócio moderno, contemporâneo. Exato. Mas na prática a gente vai. Teologicamente menos agressivo.
mas quando você vai ver, os caras vivem o velho pacto. Eles ainda... Em grande parte exato. da sua vida cristã, Isso. o que está presente é o velho pacto. É quase como que os judeus não conseguindo deixar de olhar para trás para o judaísmo. Né? Você vê a dificuldade, a necessidade de Cristo levantar Paulo, discipular Paulo a partir da sua posição celestial ali e ressurreto. E o grande conflito da igreja em Jerusalém em assimilar o que Paulo estava falando, porque Pedro chega a dizer que Paulo dizia coisas difíceis para ele compreender. Sim. A carta magnífica de Gálatas é um conflito de Paulo, inclusive com Pedro, da compreensão da justificação pela fé, que Pedro sabia. Pedro, meu Deus, ele ouviu do Cristo ressurreto, mas esse conflito da alma humana de discernir Cristo em mim, Cristo não apenas por mim, não apenas em meu favor, que já é maravilhoso, mas em mim. E aí é onde... E de abandonar o velho. Isso. Porque você pega assim, o texto lá de Levítico que diz, né? Que enquanto vocês estiverem comendo da colheita velha, e aqui para mim está o problema, Deus enviará uma nova colheita. Virá o novo de Deus. Ou seja, não acabou, não esvaziou o meu celeiro. Exato. Porque se chega a esvaziar, eu recebo o novo com prazer, com alegria e tenho lugar para o novo. Mas o novo vem enquanto eu estou comendo. Qual que é a visão que eu tenho? O velho pacto é substituído por um novo pacto, estando o velho ainda vigente. E essa é a dificuldade, por aquilo não ter esgotado as possibilidades, deles deixarem de olhar para trás e agarrarem o novo de Deus. Sim. E aí eles têm essa percepção de ficar olhando para trás. E eu sinto que a igreja é meio parecida com o povo judeu nesse aspecto. Sim. A gente quer dormir com Moisés e Jesus na mesma cama. Exato. Aí não vai dar mesmo. Desenhou. É a caricatura perfeita. Exato. Hebreus fala, né, que Deus falou de diversas formas, de diversas pessoas, mas no final ele falou no Filho. No Filho, é isso. E a grande visão a Monte da Transfiguração, Elias como a figura dos profetas, Moisés e a voz para os dois apontando para Jesus, este é meu filho, a ele ouça. Mas esse é um grande, e esse salto interior, não apenas ele acontece por uma ação divina, de uma intervenção, mas o cuidado, e você vai ver a importância, por isso que tanta carta foi escrita, especialmente por Paulo, quando Paulo, assim, que ele fala, atentais para aquilo que vocês têm ouvido. Porque, ele diz, porque um pouquinho de fermento, se você coloca um pouquinho de mensagem distorcida, bagunça tudo. Você ouve uma mensagem do Evangelho, da Boa Nova, da ressurreição, da vida em Cristo e tudo mais, no final de semana todo, você ouve 10 minutos de uma mensagem legalista, cheia de barganha, cheia de ritualismo vazio. Apotropismo total. Bagunça sua cabeça. E é justamente isso que você vai ver Paulo fazer aos Gálatas, aos Filipenses. Ele fala, o que vocês estão ouvindo? Cuidado. Cuidado com essas pessoas que estão aí dizendo. E essas pessoas não estavam indo lá falar, vamos se drogar, vamos ficar maluco, não. O conflito de Gálatas é porque eles queriam simplesmente se circuncidar. E Paulo vai falar, vocês não entendem o simbolismo que isso tem? O que isso, vocês estão negando o escândalo, né, da cruz. Exato. Vocês estão acrescentando algo para algo que já foi completo, consumado. E você sabe que uma das expressões mais utilizadas no Novo Testamento é a expressão em Cristo, nele, no Senhor, que se diz mais de 100 vezes, alguns autores 150, eu nunca contei, mas menos de 100 não vai ser, que é a grande compreensão de que hoje eu estou unido com Cristo. O que é verdade sobre ele é verdade sobre mim, porque eu faço parte dele. A expressão Colossenses, Paulo diz assim, eu acho que não sabeis nenhum vós... dos autores bíblicos, na minha opinião, conseguiu expressar isso melhor que Paulo. Ninguém discerniu Paulo isso. Expressa isso de forma
magistral. Colossenses, quando ele diz, capítulo 3, ele diz assim, que não apenas nós somos ressuscitados com Cristo, mas a vossa vida, ele fala, está oculta com Cristo em Deus. Eu costumo usar, quando eu estou ministrando, eu pego uma Bíblia e coloco uma caneta dentro da Bíblia e fecho. Eu falo, onde que você está vendo a caneta aqui? Não, por quê? Porque a caneta está na Bíblia, ela está envolvida, escondida na Bíblia. Fala, essa é a boa notícia para a igreja de Jesus, para os filhos de Deus. A nossa vida está oculta com Cristo em Deus. O mundo espiritual olha para nós e vê Cristo em nós. Exato. Isso muda a compreensão, cura trauma, cura senso de inferioridade, levanta você da cama da depressão, faz você olhar para os medos que você passou, os traumas que você vivenciou do seu pai e da sua mãe, você fala, eu faço parte, eu tenho uma nova Gênesis dentro de mim. A compreensão de que na ressurreição de Cristo está acontecendo um regênesis, um novo começo, a nova criação no meio da história. E que não apenas isso está acontecendo, mas todo aquele, daí Paulo vai dizer em 2 Coríntios, isso, todo aquele que está em Cristo já é nova criação, criatura. Já faz parte desse novo mundo no meio da história. E o termo templo, igreja, né, que a gente às vezes bagunça e faz ser uma coisa só, que Paulo, e quem estrutura muito bem isso é o próprio N.T. Wright, ele explica que tudo aquilo que era uma sombra que o Velho Testamento vem estruturando, o que era o templo para a mentalidade judaica na época? Era o lugar, quando as pessoas iam para o templo, não é que elas estavam indo como se fosse para o céu, não, elas estavam no céu. Por quê? Porque a Shekinah estava ali. A presença de Deus estava ali. Então, por isso que em alguns lugares se ora em direção a Jerusalém, ao templo. Por quê? Porque era o céu na terra, o futuro no presente. E o que Jesus... O próprio trono, né? A Shekinah é a manifestação do próprio trono ali. Então, essa compreensão que estava na cultura judaica, Jesus fala, vocês estão vendo isso aí? Isso tudo acaba... E Deus levantará um novo falando de si na ressurreição em 3 dias. Ele se tornou Cristo, esse novo e suficiente templo, esse lugar dessa conexão céu e terra, futuro no presente. E ele diz assim, agora porque vocês estão em mim, aí quem explica vai ser Paulo, vós se tornaram esses pequenos templos. Sim. Esses lugares onde a Shekinah, a presença de Deus está. Eu não busco mais a presença fora. Ela está em mim. Você sabe que eu creio que eu escandalizei uma vez grande parte do mundo pentecostal com uma mensagem que eu disse o seguinte, o véu do templo não se rasgou para você entrar, rasgou para Deus sair. Maravilhoso, maravilhoso. Mas isso virou um escândalo, porque eles confundem esse rasgar do véu do templo ali, literalmente falando. De Jerusalém, okay? Né? De onde a Shekinah sai... Porque ela sai dali, essa presença que ali habita, sai dali e passa a habitar em nós. Exato. Ok? É Deus vindo, não é eu indo, isso, né? E eles confundem, pensando que esse rasgar de véu ali do templo é o que nos dá acesso a Deus. É uma piada. Porque o acesso, eles estão confundindo esse momento com o texto de Hebreus. Isso. De Hebreus 4, Hebreus 10, né? Porque ali o rasgar do véu e o caminho novo que nos foi aberto não é num templo feito por mãos de homens, mas é num santuário celestial. Nessa dimensão do Espírito. Aonde o véu rasgado é o corpo de Cristo, que me dá acesso. É o corpo de Jesus, né? Temos acesso pelo véu do seu corpo. Isso. O corpo é o véu rasgado. E é por esse corpo que eu tenho acesso. É por meio dele que eu acesso esse novo e vivo caminho que me leva a Deus. Isso. E houve uma grande confusão. Mas não faz sentido, porque eu disse o seguinte, se o véu do santuário, do templo, rasgou para a gente entrar... Você não tinha que estar adorando aqui, tinha que estar adorando lá. Exato. Com a cara numa pedra. Ok? Que é o que o pessoal vai... Você vai para Jerusalém daqui uns dias, né? Você vai até hoje lá, tá cheio de cristão querido, mas num engano absurdo. Com a cara na pedra. Isso. Que é um lugar histórico incrível. Sim. Me leve uma vez, porque eu quero ir. Mas... sem misticismo, a boa nova do evangelho é que toda a terra agora é terra santa. Pois é. O cara não consegue entender
que é onde nós chegamos, né? Porque o lugar da manifestação. Eu vejo isso no Velho Pacto e vejo a igreja, né? Sim. Hoje como esse poder. Quando o anjo do Senhor aparece para Josué no deserto de Jericó, um deserto amaldiçoado, que até hoje, quando você vai visitar Jericó e o guia é judeu, o cara desce antes de entrar. Estou falando de... né? Estamos no século XXI. Por quê? Não, terra amaldiçoada, não quer estar aí. Mas quando o anjo aparece para Josué no deserto amaldiçoado de Jericó, ele diz, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que agora estás é Terra Santa. É Terra Santa. Ou seja, onde houve uma manifestação divina, ou seja, aquilo que era maldição se transforma em santo. Né? O Monte Sinai não era um lugar de bênção, Exato. não era um lugar abençoado, mas quando o Senhor se manifesta ali, diz a Moisés, né? Tira as sandálias dos teus pés, que é o lugar que agora está é Terra Santa. A igreja hoje é essa manifestação. Eu penso que aonde a igreja chega, a Terra é Santa. Exato. E você sabe que como eu sou apaixonado com os escritos de Paulo, eu fico vendo os detalhes da fala dele. Me chama a atenção, por exemplo, em Corinto, que é uma igreja extremamente problemática, né? Sim. Tinha de tudo lá. O pessoal ia para ceia e ficava bêbado, o cara dormia com a Ou seja, mulher do... O pastor que reclama dessa igreja é porque não pastoreou Nunca Corinto. passou por Corinto. E ele chama aos santos em Corinto. Sim. Porque tem a ver com... Não foi Santificados em Cristo. Não foi algo que eu fiz comigo mesmo. Foi algo que Deus fez comigo por causa desses eventos consumados. E esses mesmos que ele chama de santos aí no capítulo 1, ele chama de carnais no capítulo 3. Crianças, infantis. Não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, meninos em Cristo. E eu acho incrível porque em alguns... a semelhança de Paulo, se você ler Romanos 3 e 4... você vai ver que em Romanos 5, e especialmente no 6 e 7, ele vai ter que explicar, porque as pessoas falam, bom, se é isso tudo, se é graça, se é esse favor imerecido, se tudo e não tem nada a ver comigo, a lógica da alma humana, então pecaremos para que a graça aumente, ele fala de maneira nenhuma e tudo mais, porque as coisas, as pessoas falam, bom, quer dizer então que... Quando a pessoa começa a dizer então que ela já foi com a mente dela, com a mesma viajou, né? Já viajou. Por quê? Porque as pessoas têm, e eu entendo especialmente pastores, líderes... As pessoas querem aplicar suas experiências às escrituras, né? Eles querem ler a sua própria vida. Na verdade, eles fazem isso, eles leem a mente deles nas escrituras. Não, e elas querem, às vezes, a intenção... E eu lembro que a gente conversava ontem, que você usou esse exemplo, e eu acho que é interessante que um exemplo da santidade, né, de uma vida íntegra, ética, que está certo, pressuposto básico da fé cristã, é aquilo que frutifica em mim. E que você e o pastor X, o padre, enfim, querem a mesma coisa. Só que os meios para que isso aconteça, quando você entende a lógica do evangelho e o poder espiritual, psicológico, existencial, o que isso culmina, tanto que Paulo vai falar para esses irmãos problemáticos de Corinto, ele não vai dizer assim, olha, vocês têm que cuidar porque senão vocês vão para o inferno, e usam 1 Coríntios 6 para usar isso. Paulo fala, vocês não sabeis vós, que os adúlteros, era aquela lista que se usa hoje infernosa. Mas ele diz assim, mas vós, para esses irmãos, problemático, vós já fostes justificados, vós já fostes lavados, não sabeis que vós são templo do Espírito. O que ele é a boa nova que me dá poder para dizer não para o que me faz mal. Isso é uma coisa muito importante, né? Porque você vai ver ele falando sempre de forma individual, de nós como habitação de Deus, isso, mas de forma coletiva como templo. Isso. A reunião, a comunidade de fé, a reunião dos santos. Isso. Isso é o templo. Isso. É o corpo de Cristo o místico que está na terra, né? Nós juntos somos o templo. Isso. E eu gosto muito disso, sabe? De que ter esse entendimento de que o prédio não é o templo, mas de que isso não seja apenas um clichê. Exato. Isso não se torna uma desculpa para eu viver isolado. Exato. Eu falo que existe
duas tendências. Também tem esse aspecto. Isso. Do cara querer viver isolado da comunidade de fé. Muito. E eu entendo. As pessoas passaram, faz aí mais de... Você entende muito mais do que qualquer pastor que não estudou psicanálise. Isso. Dos traumas, das dores, eu já dos medos. Tratei muito pastor. Eu lembro de uma pastora que eu atendi no início da pandemia de São Paulo, que ela tinha ânsia de vômito de falar de igreja. Porque ela foi tão abusada, roubada. O casamento dela estava esfacelado por questão institucional, e aquilo ela tinha ânsia de vômito. Demorou uns tempo, quando foi uns 3 meses, que eu falei, agora, minha irmã. Eu só chamava ela de minha irmã, porque ela precisava se ver, porque a gente estava junto ali. Agora, você vai começar a ler os evangelhos em voz alta. E ela travava, ela tinha ânsia, ela tinha tontura, porque a alma dela gritava aquilo. Eu falei, porque você precisa entender que uma coisa é a sua experiência traumática institucional, outra coisa é o corpo de Cristo, qual você faz parte. Então, mas uma vez que eu vou superando esse trauma... A maior parte das pessoas feridas pela instituição religiosa e pelos líderes religiosos não conseguem mais discernir essa diferença entre o corpo de Cristo e a instituição religiosa, entre os membros do corpo de Cristo e os líderes religiosos que delas abusaram. Exato. E elas começam a denegrir o próprio evangelho. É a pessoa que viveu um divórcio traumático e fala que casamento não presta. Não, o seu casamento foi ruim. Quando isso tem um fim? E quando deve ter um fim? E precisa ter um fim? Eu acho que existe um tempo que a pessoa precisa... A alma dela precisa de pôr para fora tudo. Pôr para fora. Por mais terrível que pareça... Por mais difícil que seja, ela não pode ter... Eu falo, para de ouvir, para de ler, porque eu sabia o sofrimento que aquilo gerava. E esse tempo onde a pessoa precisa... Paulo usa essa expressão em Efésios 5, né, que a gente vai sendo cheio do Espírito, quando a gente fala entre vós com salmos. E o Salmo não é um livro de triunfalismo. Tem muita dor nos Salmos. Sim. Tem medo, tem raiva. Tem um Salmo que eu... Orações profundas. Tem um Salmo que eu acho incrível por estar na Bíblia, que ele diz assim, eu queria que os filhos dos meus inimigos tivessem a cabeça explodida nas pedras. Coisa mais horrorosa, sim, mas inspirada. Deus estava ali, ouvindo essa angústia, porque Deus sabe. E os Salmos dizem assim, aquele que conheceu a minha alma não me desprezou. Ele sabe. Mas eu preciso pôr isso para fora. Homem de Deus, mulher de Deus, sente raiva, a dúvida, alma precisa vomitar medo, essas coisas. Eu só vou ser cheio do Espírito, transbordar nessa realidade que me habita, quanto eu vou falando, eu vou deixando isso vazar de dentro de mim, por mais feio que isso aconteça, por mais feio que isso pareça. Mas tem um momento... Agora, para quem come quando? Falar dessas coisas. Aí eu acho que assim... infelizmente, deveria haver um pressuposto de eu poder confiar essas pessoas em você. Feridas falam para os novos convertidos. Falam no Facebook. Para aqueles que ainda não foram alcançados. Exato. Eles já transmitem uma visão distorcida. Eles vomitam em qualquer lugar, Os filhos deles estão ouvindo isso. Você é pastor, tem seus filhos. O desafio que é filho de pastor, de pastora, amar a comunhão é um desafio, porque ele já viu o pai ser tão abusado, machucado, que ele bagunça, vira uma coisa só. Traído, abandonado. Isso. Então, você ter essa compreensão... E às vezes vê o pai ferir. Muito. E compreende o que o pai está fazendo. Exato. Vê o pai manipular, entende que há uma manipulação, porque conhece melhor o pai do que as ovelhas. Exatamente. A maioria dos ateus que eu já conheci, Eduardo, eu falo que o cara, ele é ateu do Deus institucional. Eu lembro uma experiência que eu tive dentro da psicanálise. Freud era ateu, Jung, mas enfim... dentro da psicanálise eu tinha um professor muito, muito sofisticado na compreensão, assim, e todo mundo sabia que eu era teólogo, e ele fazia as referências dele, insinuando coisas ruins sobre a religião e o mal que o Ocidente prova psíquico pelos traumas moralistas religiosos, e que são reais. E ele dava uma olhadinha para mim, meio, e aí, não vai falar nada? E aí? E eu falava, me deixa quietinho, eu só quero aprender aqui. Até que uma hora,
de tanto que todo mundo olhou, eu falei para o professor X, eu falei assim, esse Deus que você acabou de descrever, eu também não acredito. Nós estamos juntos, eu sou ateu desse Deus aí. Porque o Deus que eu creio é o Deus revelado em Cristo, que não tem nada a ver com isso aí. Então nós estamos juntos, nós estamos no mesmo time, nós somos ateus disso aí juntos. Nunca mais ele brincou, fez insinuações ao meu respeito, porque a maioria dos ateus ocidentais hoje são traumatizados de religião. Mas o que eles precisam... Não tem nada a ver com a revelação. Eles precisam da experiência com Cristo ressurreto, com as boas novas da graça de Deus, do amor redentor de Jesus. Que é o que aconteceu com esse advogado aí na experiência que você teve. Exato, exatamente. Sem doutrinação, sem a forçação de barra, o próprio evangelho. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses que a palavra em vós está trabalhando. Quando eu anuncio a boa nova, as boas novas do que aconteceram, em nosso lugar, em nosso favor, isso vai operando algo em nós. Eu acho que isso começa também quando o pastor para de ter esse olhar para o que está chegando, para o que não foi alcançado, quando ele tem a possibilidade de falar, ele olhar para aquela pessoa como uma alma que necessita de redenção e não como alguém que pode suprir suas demandas. Exato, exato. Porque eu penso que os pastores que precisa ser já olham para as pessoas pensando, essa habilidade vai me servir aqui. Como ele me serve. Exato, como ele vai servir para suprir as demandas que eu tenho no ministério. E aí para de olhar para a alma como uma alma carente de redenção. Exato, exatamente. Carente de Cristo, carente da revelação, carente da experiência verdadeira. E passa a olhar para essa alma e a ensiná-lo o apotropismo, essa relação de troca, de barganha, essa relação apotropaica, em que, para que ele possa obter o talento que o outro carrega, ele oferece uma caixinha de coisas que o outro pode desejar. Entende? Então eu estimulo você na cobiça, na barganha, no medo. Na vantagem, na ganância, né? Isso. Esse desejo de ter vantagens a qualquer custo. Bom, tirando isso, a igreja, eu penso que começa a viver uma experiência diferente. Quando o pastor olha para aquela alma literalmente, realmente, como uma alma carente de redenção, ele prega o evangelho. Amém. E para de apresentar um Deus solucionador de problemas. Isso, um Deus customizado. Exato. E aí ele prega o evangelho. E quando ele prega o evangelho, você vê a manifestação do poder do evangelho. E eu penso que o que aconteceu comigo, e deve ter acontecido com outros pastores, a vergonha que nós ficamos diante da manifestação do poder do evangelho, você fica com vergonha de ter tentado substituir esse poder manifestado diante de você. Você fala, como eu fui tão inocente, alguns como eu fui tão maldoso, como eu fui tão inescrupuloso. Como eu subestimei. Como eu fui incrédulo. Então você começa a fazer essas perguntas. Mas, olha... E a gente falando ali desse trauma, né? Institucional, eu lembro... O que eu queria saber desse trauma, desculpa, porque imagina. É tanta riqueza que a gente vai... Mas, Douglas, eu queria saber desse trauma, que hora que isso tem que acabar? Assim, eu estou falando de forma mais técnica, né? Sim, eu acho que se a pessoa consegue ter, e infelizmente, eu acho que todo pastor, toda pastora, todo líder comunitário, eles tinham que ser esses... Sem dar ênfase à questão técnica, mas quando eu compreendo essa lógica do evangelho, você se torna um psicólogo de Jesus. Você precisa entender essa relação da Boa Nova com as dores dessa pessoa. Jesus vai falar em Lucas que eu vim para curar o coração ferido. E quando eu entendo que o evangelho lida aí, eu preciso ter esse cuidado, esse tato, esse tempo de chorar com essa pessoa. Ela está chorando, eu não vou dar gargalhada, eu choro com quem chora. Mas eu tenho que perceber, só que aí, infelizmente, não é todas as pessoas que a gente pode confiar, o tempo dessa pessoa, ela vai falando, ela vai se abrindo. E tão importante quanto aquilo que sai de dentro dela é o que vai entrar no lugar. Ok. Porque
Eu tive uma experiência que eu estava ouvindo as pessoas reclamando e falando mal. Eu falei, olha, vocês discerniram, intuíram, inclusive pela dor que vocês vivenciaram, o que não é o evangelho. Vocês falaram, não pode ser essa loucura. Perfeito, Pela faz parte dor, também da exato, construção. Exato, no perrengue. Falei assim, mas essa amargura, essa dor, essa roda de hamster que vocês não saem, que nunca se cura, falei, isso só se cura porque tão importante quanto eu entender o que o evangelho não é, eu compreender e ter a experiência com o que é o evangelho. Com a experiência com o bem que a Boa Nova produz. Mas você, como psicanalista, tem essa percepção mais apurada. Sim. De que passou do tempo de parar. Chegou ali uma hora que eu falei, cara, agora você não apenas precisa renovar o seu coração com boas novas, com canções, com leitura, com ouvido, e mais, você precisa voltar a ter uma experiência de comunhão. Você precisa sair. Existe depressões em nós, Eduardo, que Isaías 58, né, a receita da cura, que ele diz assim, que você começa a cuidar do órfão, da viúva, do desamparado. Ele falou, então a cura romperá sobre ti. Existem coisas em nós que eu me curo me doando, eu falando, Deus, está doendo ainda. Deus não saiu ainda, mas está aqui. Enquanto o Senhor cuida do meu coração, eu vou cuidar do coração do outro. E isso eu não faço na minha bolha, isolado, na frente do celular, na frente do computador, falando mal dos outros. Isso eu falo quando eu lembro uma pessoa que eu atendi, uma senhora, que vinha disso. Eu falei, agora, minha irmã, eu sei que é difícil para você a experiência institucional. Eu falei, mas procure 3, 4 pessoas para você se reunir, para vocês lerem salmos, para vocês cantarem algum louvor e para vocês procurarem pessoas. Eu falei, no dia que você não estiver bem, procure alguém para você orar, para você levar uma cesta básica, para você acolher. Eu falei, porque certas coisas em nós, que enquanto a gente fica tão em si mesmado, a gente só adoece. Enquanto eu até li esses dias, eu achei bacana a percepção que a nossa anseio por felicidade só nos leva à tristeza. Agora, quando eu começo a cuidar do outro, amar o outro, me entregar pelo outro e ver a dor do outro, aí eu começo a provar esse Macários, essa bem-aventurança, esse regozijo, porque é onde eu parei de preservar a minha vida, porque Jesus fala que quando eu preservo demais a minha vida, eu a perco. Agora que quando por amor a ele eu a entrego, eu ganho vida. Lógico que no momento que a pessoa está no auge da dor, da depressão, da culpa, da raiva, ela precisa de um tempo, ela precisa de um período de acolhimento, de choro, mas chega uma hora que você começa a ter que empurrar. Agora vamos. Agora o tempo é de cada um, a experiência é de cada um, e você, como pastor, você precisa sentir a energia da pessoa. Sim. Se falar, aqui existe muita mais amargura do que só uma dor. Porque existe um tempo que aquela dor vai virando uma amargura. E eles podem se pegar lutando contra o evangelho. Muito, muito. A pessoa começa a fazer um desfavor. Ela cai numa autocomiseração vitimada tão grande. Isso. Isso é muito comum no nosso meio. Muito. Eu falei, eu já falei isso para pessoas. Falei, enquanto você fica sentindo pena de você mesmo, você se torna um problema para a cura de Deus na sua vida. Sabe Jesus, no tanque de Betesda, que ele fala assim, queres ser curado? E a resposta do homem não foi assim, quero sim. Ele falou, não, é que ninguém me ajuda, estou aqui há 38 anos. Mas não foi isso que Jesus perguntou. Ele falou, você quer ser curado? Chega uma hora que eu preciso olhar, a gente vai acostumando com a nossa doença. E a minha auto-vitimização não apenas me adoece, mas impede a minha cura. Impede, eu vou criando bloqueios que enquanto eu não percebo isso em mim e falo, cara, eu estou eu deixei de ser vítima nessa história, eu estou me tornando algoz de mim mesmo. E eu me arrependo disso. Falo, cara, eu estou agora tão ruim quanto aqueles que me feriram. Porque o mal, que Paulo vai dizer em Romanos 12, que eu venço o mal com o bem, eu amo o meu inimigo, eu dou comida para quem está com fome, eu visito na cadeia, ele não está falando que eu vou vencer o mal fora, é o mal em mim.
Porque ele diz na conclusão ali, ele fala, quando eu vou fazendo assim, eu vou amontoando brasas vivas sobre o meu inimigo com uma possibilidade de cura para ele. Então eu não sei, pode ser que eu faça bem, e você continue sendo maldoso, mas o meu coração está sendo curado. O mal em mim está sendo vencido. Porque o pior que você pode me fazer não é me dar um tiro na cara. Eu estou em Cristo. O pior que você pode me fazer não é me roubar. Jesus fala, se roubou sua túnica, dê a capa também. O pior que o lobo faz com a ovelha é a ovelha virar lobo. Isso é o grande perigo. Não é você me abusar. É eu, na minha vitimização, na minha falta de perdão. Quase uma mordida venenosa. Vampiresca. Isso. E que eu, sem perceber, de vítima, eu vou me tornando algoz também. Eu vou deixando... Isso não tira a responsabilidade de quem me feriu. Óbvio. Mas é diante de Deus que ele vai responder. Mas o melhor que eu posso fazer para a minha saúde e para a saúde do próprio corpo de Cristo, daqueles que eu convivo, é perdoar, é buscar ajuda, é entender que eu não estou bem mesmo, entender que não é da noite para o dia, não é micro-ondas, não é solução de um final de semana, fui naquele encontro, voltei curado. Não, cara, dá tempo para o evangelho produzir. Lógico que eu acredito que um anjo pode te dar um tapa e tudo mudar, mas no geral é renovação de entendimento. É processo das coisas se curando dentro de você e você... Num processo de você perceber a sua raiva, sua amargura, sua ira e encarar aquilo diante de Deus e falar, eu não quero mais ser escravo disso. Não importa mais o que o outro me fez. Agora tem a ver no meu coração livre. Quando essa virada dentro de mim, quando há essa compreensão de aí eu entendo que até o mal que o outro me fez, por mais horroroso que seja, é mal. Deus reverte em bem. Aí aquilo produz glória em mim. É como a Joyce Meyer, beleza em vez de cinza. Exato, exatamente. Sabe, Gênesis 50, quando José lá encontra os irmãos, né? E ele usa uma expressão que eu acho maravilhosa, que ele diz assim, o mal que vocês tentaram contra mim, ou seja, o mal era mal. Não era assim, será que Deus tem alguma coisa? Não, era mal. Aquilo é mal, maldoso, não existe uma morbidez divina no mal. Não, é o mal que aquelas pessoas fizeram, ele fala, Deus reverteu em bem. Isso é um eco que Paulo vai dizer em Romanos 8, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Quando eu entendo isso, ele diz, mesmo no meio do caos, da perseguição, da bagunça, você entende que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Não porque as coisas vão sorrir para mim, mas porque eu sei quem me habita e o mal feito contra mim, a dor que eu estou sofrendo, por um mistério irônico da graça divina, isso será revertido como um bem. Mas não enquanto eu me ver como uma vítima abandonada na terra, sentindo pena de mim mesmo debaixo da cama. E a experiência da fé, semelhantemente uma pessoa que foi traída no casamento, que viveu uma dor de um abuso, eu vou ter a experiência terapêutica, do amor, do aconselhamento pastoral, mas chega uma hora que eu preciso dar passos de fé, de confiança, de voltar à comunhão, ao encontro, olhar a dor do outro, aí coisas vão começar a ser curadas em mim. Caso contrário, eu vou ficar 30 anos falando a mesma coisa. Vomitando as mesmas dores e aquilo... Nunca tem fim. Você deixou de ser uma vítima há muitos anos. Não sei se fez sentido. Total sentido. Algoz de si mesmo. Uhum. Douglas, e a centralidade de Cristo na vida da igreja? É bom que você é igual eu não perdi a pergunta lá atrás. A gente foi lá no Júpiter e voltou, né? Exato. Aí isso, depois que eu tenho essa experiência ali, né, para mim, Efésios, que é uma das... o Lloyd Jones ele fala que se Romanos é a carta mais densa de Paulo, Efésios é a mais gloriosa. Só a palavra graças tem 13 vezes ali. E ele diz assim, que ele vai trazer essa... É a carta que ele mais expõe essa relação de Cristo com a igreja. Que ele diz em Efésios 1, depois ele repete até o final, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Isso é um mistério que ele vai dizer em Efésios 5, grande é esse mistério de Cristo e a igreja.
Você entender que a vida de Cristo, ele usa a expressão cabeça do corpo, no meu dedo está a minha vida. A mesma vida que está na minha cabeça está no meu dedo. Está no dedo. Está no meu pé, está na minha unha, está em tudo. Se eu morro, meu corpo inteiro morre. Então, tanto que se você prende, sabe, já viu aquela coisa de criança, sim. né? Que se prende ali, pode necrosar. Por quê? Porque a vida está correndo. E Paulo vai dizer, especialmente em Efésios 1, que ele ora, e é incrível isso, que das principais as orações de Paulo em Efésios 1, Efésios 3, Colossenses 1, Filipenses, nenhuma oração é por mudança de circunstância. Não que a gente não possa pedir intervenção divina por isso, mas todas são para que a gente compreenda quem nós somos em Deus, quem Cristo é em nós, o que Ele consumou por nós. E em Efésios 1, especialmente, ele diz: eu oro para que os olhos de vocês se abram para o poder que os habita, o poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, o poder da grande revolução, o poder que trouxe o reino de Deus para esse mundo, o futuro para o presente, o céu para a terra. Não apenas é um poder que está presente hoje, mas habita o coração do ser humano que creu. E aí ele vai explicar que esse mesmo poder é o que fez Cristo assentar hoje e está reinando, e é o poder que nos uniu a ele. Daí que ele faz essa união mística, visceral, não institucional, nada contra a instituição em si, mas eu preciso me perceber parte, não apenas de Cristo, mas eu de você, eu da sua esposa, você da minha, essa união mística, eterna, absoluta, dessa visceralidade que ele vai dizer agora, a igreja é essa expressão da plenitude de Deus para esse mundo. O corpo de Cristo, nós, e Paulo vai dizer, nós temos que ser o cheiro da Nova Jerusalém, para que um sinal de esperança, para que as pessoas ao se relacionarem com você falem a esperança. Deus não abandonou esse mundo. Deus ainda ama a sua criação, fez algo, está fazendo, como que eu sei disso? A igreja é essa expressão. Somos ministros dessa reconciliação. Como se, daí Paulo diz em 2 Coríntios 5, como se Deus fizesse por nós o apelo. Reconciliem-se com Deus. Por quê? Porque Deus já se reconciliou com vocês. Deus estava em Cristo se reconciliando com vocês. Aí eu chego para a pessoa que não entendeu nada, falando, mas eu sei algo a seu respeito. Se você entender, muda a sua vida. Porque você não sabe, você ainda se vê como um drogado, uma prostituta, um viciado, mas eu te vejo como um irmão reconciliado, que você não sabe. O dom evangelístico da igreja é totalmente canalizado. Uhum. Tradicionalmente, hoje está mudando, mas na maior parte das vezes, o dom evangelístico da igreja é canalizado em direção à prostituta, ao drogado, ao traficante, ao bandido. E depois a gente quer que a igreja seja cheia de gente boazinha. Exato. Quer dizer, como se por um passe de mágica, as pessoas fossem deixar de ser quem são. E isso, ela sumisse na cabeça dela, ela tivesse uma amnésia, que ela deixasse de sentir como ela sentia. Ou seja, a igreja que evangeliza essas pessoas, sim, é uma igreja que vai sofrer um pouco mais com essa transformação, porque não é uma brincadeira. Não. E é um processo árduo, longo, Isso. na maior parte das vezes. Uma das últimas cartas de Paulo, que é Filipenses, ele diz, Filipenses 3, provavelmente ninguém discerniu e experimentou mais a graça, o poder da ressurreição do que daquele homem, né? Que a gente tem pelo menos escrito. Ele diz no final da vida dele, praticamente, na penúltima prisão dele em Filipenses, quando ele escreve Filipenses, ele fala, não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Se aquele homem olhou para si e falou, eu estou longe ainda, imagine a gente, imagine o cara que até mês passado estava numa confusão, daqui 3 anos ele ainda está em processo, daqui 4 ele ainda está em processo, nós estamos em processo, nós somos uma obra-prima em andamento. Paulo vai dizer em Filipenses 1, aquele que começou a boa obra em vós. E como que ele se refere a gente? Uma boa obra.
Uma obra. Em Efésios 2, ele fala que nós somos um poema, uma obra de arte que Deus está trabalhando. Para quê? Para formar Cristo em nós. Qual que é a grande ação do Espírito, da graça, do poder do Evangelho, o significado da relação de Cristo com a igreja? É que a igreja se torna, os filhos de Deus se tornem esses Cristos de Deus para o mundo. Quando isso finalmente acontecer, Romanos 8 fala que a criação anseia por esse dia. Árvore, oceano, os montes, o cosmos falam: sejam quem vocês foram criados para ser. E Romanos 8, Paulo diz assim que no final, quando a liberdade, quando os filhos de Deus finalmente se manifestarem quem você genuinamente é, quando a igreja de Cristo finalmente se tornar o que ela foi criada para ser, nós, filhos de Deus, fala que toda a criação será glorificada na liberdade dos filhos de Deus. Sim. E o poder do Espírito, a presença do Espírito e o anúncio das boas novas é para que hoje, no dia chamado hoje, isso comece. Eu vá me tornando cada dia mais parecido com quem em Cristo eu sou. A igreja vai se tornando o pessoal carnal de Coríntio, nós com a nossa própria carnalidade, com os nossos vícios em processo de cura, com os nossos processos que a gente olha e fala: isso aqui não vai dar conta, eu não vou conseguir. Essa compreensão de que aquele que começou isso na sua igreja concluirá, porque tem a ver com a grande vocação, o grande propósito é Cristo formado em nós. E quando eu entendo que isso aconteceu, se consumou, porque tem a ver com a obra da redenção em Cristo, o que aconteceu com o Cristo ressurreto quando ele é levantado dos mortos, Paulo vai dizer que ele é o primeiro. O que aconteceu com ele acontecerá conosco. E mais, acontecerá com todo o cosmos. A redenção do cosmos, né? A redenção ele do amou cosmos. o mundo, o cosmos. E esse mistério, que a nossa cabeça não consegue chegar lá naturalmente, de que essa redenção tem a ver com a manifestação de Cristo e a manifestação de Cristo em nós. Sim. Então, quando você entende a vocação de ser igreja, a nobreza disso... A ponto de julgarmos os anjos. Imagina! É um negócio... Paulo vai dizer para esse pessoal problemático de Coríntios 6, vocês não sabeis vós que nós havemos de julgar os anjos? Eu falo: não sabia não. Acabei de ficar sabendo. Ninguém falou nada sobre isso. Por quê? Porque ele via algo, e Deus vê algo em nós, nos seus filhos, que a nossa cura, por isso as orações de Paulo, para que os nossos olhos se abram, o nosso entendimento se abre, por isso a importância da pregação da Boa Nova, para que a gente comece a se ver como Deus nos vê em Cristo. E esse posicionamento de Paulo de não trabalhar com as proibições, mas com a apresentação da vida. Exatamente. É uma coisa poderosa. Vamos esquentar um pouco mais nosso Reino Cast aqui, Douglas, porque já está quente aí para muita gente, já está batendo o tico e o teco, mas vamos lá. Para gente esquentar um pouco mais nosso Reino Cast, eu vi que você falou muito sobre a graça. Amém. Vi que a graça é uma palavra que está o tempo todo na sua boca. E isso sai do seu coração, dá para notar. Uma pergunta. Douglas, a graça tem limite? Pensando, eu não posso fugir do que eu tenho como revelação, até onde a minha consciência chegou, né? Okay. Paulo diz, cada um viva segundo aquilo que já foi revelado no seu coração. E aquilo que não foi revelado, Deus um dia revelará. Então, até onde o meu coração já chegou, até onde a minha percepção já conseguiu acolher, especialmente no grande apóstolo da graça, que é Paulo, Efésios 1, Efésios 2 e Efésios 3, ou Romanos 5, que são essas grandes expressões, e Romanos 8, que são os grandes capítulos que você não vai conseguir entender. Eu tenho uma grande, desculpa o retorno, a divagação, mas tenho uma grande dificuldade quando as pessoas já me perguntaram: você crê na hipergraça? Por causa da modinha, né? E eu tenho uma grande dificuldade do termo que se utilizou para essa distorção, porque Paulo é cheio de superlativos para se referir à graça.
Ele fala, por exemplo, em Efésios 3, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente além. Então ele não está querendo ser calminho nas expressões, é das insondáveis riquezas de Cristo, da superabundância da graça. Então existe um exagero semântico. E por que parece que sempre os pastores, líderes, ensinadores, não os da academia? Sim. A gente vê isso mais por parte dos líderes das comunidades de fé. Parece que eles tentam sempre diminuir a intensidade que você vê Paulo. Não, gente. Um negócio é intenso, é exagerado. Então, para você, esse exagero não é problema. O problema é a distorção. Realmente é algo que vai além da compreensão, vai além dessas palavras que nós podemos usar como você vê um empilhamento de superlativos em Efésios e em Romanos, porque você vê que Paulo, como se ele chegasse uma hora e falou, eu não consigo mais descrever isso expressar isso. O que é real, o que aconteceu na ressurreição, o poder que está disponível, o que Cristo consumou em favor de vocês. Aí a questão e eu disse isso para um líder de jovens que me procura há tempo, eu falei a questão, e o N.T. Wright e o Lloyd Jones foi quem mais me conseguiu estruturar isso na minha mente. Ele falou, o problema é que as pessoas querem entender a folha da árvore, e elas discutem a folha da árvore, e o problema da folha da árvore. Só que você tem que entender que não apenas o evangelho fala da árvore como um todo, mas ele fala da floresta inteira. Exato. E muitas vezes a nossa confusão teológica sobre entender a graça ou temas um pouco mais densos... Está mais ligado à nossa moralidade, à nossa cultura. Discussão da folha. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Eu falei, cara, vocês não entenderam nada. Quando você tem uma visão ampla do grande plano redentor, do sonho de Deus... Eu acho que o cara que baseia a sua fé no pode ou não pode... Ele entra em surto. Ele surta, porque ele não vai chegar em conclusão nenhuma. Porque assim, ou ele vai pensar que Deus é doido, ou que ele ficou doido. Exato, exatamente. Porque Deus tolera certas coisas que são intoleráveis para nós. E Deus se ira com certas coisas que para nós são banais, bobas, pífias. E aí você começa a vir para o novo pacto e você começa a não compreender... Deus, a partir desse pode não pode, é impossível. Você tem que sair desse mundinho aí. E o problema é que às vezes a pessoa sai do mundinho pode não pode, que muitas vezes é tão tacanho, limitante, adoecedor. E legalista, extremamente legalista. Dele ouve, sei lá, ele lê um livro, vê 3 pregações e que dá aquele impacto com a primeira experiência com a graça de Deus. Ele acha que entendeu a roda. e ele está descobrindo a roda. Quando ele não acha que está descobrindo. O que é o pior de tudo, né? Aí ele sai... Eu lembro que o pastor Gustavo Bessa, que é o marido da Ana Paula, no final do primeiro ano, seminarista, aí ele acha que está descobrindo a roda. Sim. E eu sei porque aconteceu comigo. Quer chegar na igreja e revolucionar. Sabe qual foi o conselho dele? Ele falou, vocês estão indo para suas cidades, para suas comunidades. Conselho, não preguem. Não preguem, porque vocês não entenderam ainda. Vocês estão achando que entenderam. Ele está falando isso para pessoas que ouviram, estudaram, leram. A gente que lê 2, 3 livros por semana, 1 ano, de manhã, de tarde, de noite. Ele falou, vocês ainda não entenderam. Calma. Lloyd Jones, que faz essa obra-prima de Romanos, se você ler o Romanos 6 dele... Ele vai dizer que foi a última produção dele foi Romanos. Tanto que ele vai até Romanos 14 e Romanos vai até 16. Por quê? Porque ele morre em Romanos 14. E ele diz que ele demorou tanto para fazer porque ele provavelmente foi uma das maiores expressões do século passado, porque ele não conseguia chegar numa conclusão de alguns textos de Romanos 6. O homem já era famoso no mundo todo, já era conhecido pela sua densidade de pregação, não apenas acadêmica, mas pastoral.
30 e poucos anos pregando e falou, não dá para mim ainda. O N.T. White também tem essa capacidade, Isso, né? Ao mesmo tempo que é extremamente acadêmico, conversar com a igreja de forma muito leve, né? Exatamente. Aí, e ele fala que finalmente, no final quase da vida dele, ele falou, agora eu dou conta. E esses, faz um ano e pouquinho, um líder de jovens me ligou, ele falou, eu queria tirar uma dúvida com você, porque ele sabia que eu tinha dado um seminário de Romanos 6, ele citou o versículo. Eu falei, meu irmão, posso te dar um conselho? Não pregue, você não vai dar conta. Porque ele falou, não. Eu falei, eu vou te fazer 3 perguntas. Me responda. Isso. E se te perguntarem assim, assim, assado? E se perguntarem isso, assim, assado? Ele falou, não sei responder nenhuma. Eu falei, então você não pode pegar isso daí. Porque você não dá conta de responder para você, como é que você vai responder para os outros? Porque é justamente essas pessoas sinceras, não é na maldade. Ele está querendo, porque ele inventou a roda. Ele descobriu a roda, né? Ele está querendo ajudar. Só que a sinceridade, eu falo que o fato de você ser sincero não significa que não vai fazer mal. Isso não, se você cair aqui o fato de ser desmaiado, sincero, verdadeiro, não quer dizer que não vai... Se você cair aqui com uma crise que precise, sei lá, renal, alguma coisa que eu precise de uma intervenção cirúrgica, com toda a minha intensidade amorosa, sincera de querer te fazer o bem, eu vou te matar se eu tentar te fazer uma cirurgia. Porque só sinceridade não é suficiente. Romanos 10, Paulo fala que os irmãos judeus eram sinceros, mas estavam enganosos na sua tentativa de justiça própria ainda. Então, respondendo a sua questão, né? Quando você tem uma visão maior da floresta, desse plano glorioso, redentor, da relação de Cristo com a igreja e tudo mais, e na fidelidade, que Hebreus 6 fala que Deus, não tendo por quem jurar, jurou por si mesmo. Sim. A cruz é um borogodó divino de Deus com ele mesmo, e ele se bancando, e ele se sacrificando, e ele consumando. Ele falou, por causa disso se cumprirá. Quando eu compreendo que aonde o pecado reinou, hoje a graça superabundou, e ele diz em Romanos 5... Superabundou, e ele diz em Romanos 5:21 que a graça reina. Hoje nós vivemos agora, nesse reinado de graça. Quando eu entendo esse mistério divino, aí a conclusão, quando eu falo não, como é que eu explico? Aí Paulo conclui esse compêndio de Romanos 1 ao 11, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, quão insondáveis são os seus juízos, a ele a glória para sempre. Amém. E me silencio. Porque eu digo amém, mas não sei explicar. Em poucas palavras, Douglas, para a gente fazer, respostas mesmo, porque eu sei que vai surgir milhares de perguntas no nosso comentário. A gente vai fazer um só com as perguntas das pessoas. Defina a graça em poucas palavras. Cristo. Cristo é a manifestação da graça de Deus para o mundo. Graça não é uma doutrina, é uma pessoa. É Deus encarnado em Cristo. Muito bom. Eu falei isso muitas vezes e repeti isso muitas vezes nas igrejas pelo Brasil afora. Tanto a graça como a verdade. Exato. Uma pessoa, não é conceito. Não é um conceito. Quando Jesus foi interrogado sobre a verdade, ele ficou em silêncio. Como é que eu defino a mim mesmo? Eu estou diante dela. E por isso que conhecimento nas Escrituras, isso é muito do conceito judaico, conhecimento não é simplesmente uma razão intelectual, passa por aí, mas tem a ver com uma experiência de ser. Então, quando Jesus fala que eu preciso conhecê-lo, ele fala, eu como da sua carne, eu bebo do seu sangue. Se eu conheço graça e verdade como um conceito, eu falo bobagem. Sim. Ou viro um libertino ou um legalista. Agora, quando eu vou conhecendo e experimentando e aquilo vai curando a minha vida, aí você pode me rasgar no meio, que aquilo não sai mais de mim. Por isso que o conceito de graça é delicado. Agora, no final, eu só tenho que falar, tá aqui, ó, é Cristo. A graça sobre ele, houve graça sobre graça, a plenitude. Como Moisés trouxe a lei, Cristo trouxe verdade e graça. Verdade e graça.
Em poucas palavras também, Douglas, Você viu que é difícil para mim essas benditas quem é poucas... Jesus para você, Douglas? Jesus é a manifestação encarnada de Deus na história, o eterno se fazendo história, mas não apenas é a expressão exata do ser de Deus, ou seja, tudo que Deus é se revelou em Cristo, mas Jesus é a expressão e manifestação de tudo aquilo que o ser humano pode ser. Ele é Deus encarnado, mas ele é o último Adão. Em Cristo eu aprendo quem Deus é, mas em Cristo eu aprendo tudo que o ser humano pode ser na sua plenitude, e será. E quando isso acontecer, o mundo será absolutamente curado. Então, eu quero aprender a ser humano, eu olho para Cristo, porque a gente ainda está desumanizado demais. A gente usa a nossa safadeza para falar, é que eu sou humano. Não, é que eu estou desumanizado, que eu agi igual um bicho. Mas o poder da graça, a ação do Espírito, a minha nova natureza em Cristo é para que eu vá cada dia mais me tornando um humano. Então, Cristo é essa expressão de Deus encarnada e também essa expressão humana na sua absoluta manifestação na Terra. Onde inicia, Douglas, para você, a obra de Deus no homem? Aí você... Vamos ver como que eu posso... No aspecto soteriológico, da redenção. Da salvação. Para mim, eu acho para mim uma das coisas lindas da lógica do Evangelho é que eu não preciso inventar a roda. A revelação está posta, né? E sobre o fundamento dos apóstolos, tendo Cristo como pedra angular. Na lógica paulina, ele diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Porque primeiro nos conheceu, por isso nos predestinou em amor para filhos de adoção. Vou te dar um exemplo em Gálatas. Paulo vai dizer em Gálatas 1 que ele estava perseguindo a igreja, um Bin Laden dos dias dele. Mas ele fala assim que o Senhor o escolheu desde antes do ventre da sua mãe, mas aprouve a Deus no caminho de Damasco se revelar a mim. Ok. O que ele está dizendo ali? Ele tentando explicar de uma forma limitada Efésios 1 ou Romanos 8, quando ele diz assim, desde antes da fundação do mundo, Deus me escolheu nele. A escolha divina precede a história. Então aí quando a gente chega na gente, cara, como é que eu explico o que... A manifestação dessa obra de Deus na sua vida, no momento da sua conversão, o que acontece? Se você pudesse revelar isso por processos, em poucas partes. Indo em Efésios 2, quando Paulo diz assim que nós estávamos mortos, em delitos, pecados, escravos do desejo, da vontade, ele fala, mas Deus nos ressuscitou com Cristo. Como que o Coríntios 2, quando ele fala que o ser humano em si mesmo ele está cego e escravo, que o Deus desse mundo cegou o nosso entendimento e que a graça de Deus, pela ação do Espírito, tira esse véu, abre os nossos olhos, é aquela realidade que, de repente, algo começa a te incomodar. Aquilo não te incomodava e algo começa a te angustiar. Aquilo que antes... Eu não consigo produzir arrependimento em mim. Arrependimento é a ação da bondade de Deus em mim. Então, de repente, o cara tá lá no interior do Afeganistão, explodindo gente. Aquilo não pesava e, de repente, começa a pesar. Aquilo não doía, de repente, começa a doer. Algo começou a mudar ali. Vida começou a acontecer. Luz começou a entrar nas trevas. Agora, o tempo de cada um, você não vai ver um padrão específico. A experiência de cada um com Cristo, ela é muito individual. Paulo foi de uma maneira, Pedro foi de outra maneira. Você assistiu aquela série The Chosen? Eu acho espetacular. Eu choro num episódio, no também. Porque você vê a individualidade, o cuidado, o olhar, a fala. Mas no interior humano, pela lógica de Romanos 8, aquele que nos escolhe desde antes da fundação do mundo,
nos justifica pela obra da cruz, de repente algo começa a nos chamar, nos despertar, nos acordar, e aquilo vai e a boa nova e o poder da pregação, que é um mistério divino, porque Deus podia fazer isso tudo sozinho, mas ele aprove a ele nessa grande missão redentora nos chamar e falar: venha fazer parte da minha missão. Eu não tenho missão, Deus tem uma missão. Deus tem uma obra da qual somos colaboradores. Ele nos inclui como cooperadores para, de alguma forma, sermos esses... E que graça, luz, né? Meu Deus. Que medida de transbordante da graça poder participar disso. Poder participar desse mistério. E quando eu entendo isso, que o processo de cada um, quem poderia imaginar que o homem que participa do primeiro martírio da fé cristã, que é de Estevão, Paulo estava lá, sim, estaria de frente com um futuro apóstolo da graça, que escreve 2/3 do Novo Testamento. Isso é um mistério que você fala, cara, eu não separo o joio de trigo, porque eu não sei o futuro dessa pessoa e eu não sei o que está acontecendo no coração dela agora. Exato. Talvez agora ela está dando tiro, com raiva, e enfim, a legislação está aí para proteger a sociedade, mas eu, como igreja de Cristo, eu fico em silêncio, em reverência, porque eu não sei se aquele que hoje está matando meu irmão, amanhã se tornará meu irmão. O poder da cruz rasgou o escrito de dívida que era contra nós, o poder da cruz nos libertou da condenação do inferno, mas também nos deu um conteúdo. Nós recebemos algo dentro de nós, que é o Pai, o Filho e o Espírito habitando em nós, né? Nós viremos e faremos neles morada. E também, não só recebemos Deus dentro de nós, como fomos introduzidos em Cristo. Qual a possibilidade, Douglas, na sua percepção, de isso se perder? Você sabe que... Em outras palavras, eu entendi onde você quer chegar. Eu entendi, apesar de parecer uma pergunta simples, mas ela mexe com a estrutura de muitas instituições, né? A grande maioria delas. Mas eu prefiro ficar com o que está revelado, escrito e dito ali, né? Quando você lê Efésios 1, 2, 3, quando você lê Romanos, a conclusão de Romanos 8, porque aquelas pessoas estavam vivendo debaixo do Império Romano. Elas não sabiam se na semana que vem elas iam estar vivas, se o filho não ia ser entregue para o leão devorar. Eu falo que eu acho que se os apóstolos vissem as nossas angústias ocidentais, eles nos davam um pedala Robinho, tipo, acorda para a vida, cara. Você não sabe o que é dor nesse mundo. Mas as cartas de Pedro, mas especialmente as de Paulo, que eram cartas pastorais, nada contra, eu sou uma pessoa que gosto da leitura, inclusive acadêmica, mas eram cartas escritas para pessoas simples. Muitas delas não sabiam ler, alguém tinha que ler para elas, porque tinham um desejo de consolar, encorajar, trazer esperança. E muitas delas se pensavam e falavam: meu Deus, o que vai ser? Eu não vou dar conta de me bancar nesse processo. Eu não vou dar conta de resistir esse processo todo. E toda a conclusão do Evangelho, por exemplo, em Romanos 8, Paulo diz assim: que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, como não nos dará de graça todas as coisas? Quem levantará acusação contra os escolhidos de Deus, se é o próprio Deus quem os justifica? Quem os condenará? Ele começa a fazer uma lógica em chamas, que no final ele conclui, no final, estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem presente, nem o futuro, nada é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou como ele diz em Efésios 1:6, aquele que começou a boa obra em vocês, por causa dele, pela fidelidade dele, concluirá. Essa é uma segurança. A obra é dele, não é minha. Exatamente. Dessa obra eu não participo. O ser humano tem o que Paulo chama de um mistério da iniquidade,
que é essa presença de um joio, e que eu não sou convidado a separar. Eu não sou convidado. Jesus falou, não separe, que você vai separar errado. Você vai chamar joio trigo, e você vai trigo de joio. Então não separe. Isso não é um trabalho seu. E na tentativa de arrancar um, vai arrancar o outro. Exato. Esse é um cuidado pastoral de Jesus e de Paulo e dos apóstolos. Falou, não tente fazer isso. Você vai chegar a conclusões adoecedoras para você e para todo mundo. Mas existe esse mistério da iniquidade. E que ele fala que o mal foi plantado e que o inimigo fez isso. Mas você não vê uma preocupação em Jesus, nos apóstolos, e especialmente em Paulo e em Jesus, de dar grandes explicações sobre isso. Ele fala que existe esse mistério da iniquidade de alguém que olha para a cruz, para a graça, para a revelação, para a glória e fala, não quero. Quem são essas pessoas? Não sei. Parece que eles falam, e o sentimento que dá, é confiantes de que no amadurecimento não haverá qualquer confusão. Exato. Quando o trigo amadurecer, ou seja, eles são pacientes em esperar esse amadurecimento. Exato. Quando amadurecer o trigo, então saberás. Então, ou seja, não há necessidade de fazer isso agora. E os ceifeiros são os anjos, não somos nós. Né? Exato. Porque na nossa realidade relativa hoje, que ainda está em processo, nós não estamos prontos, e não ficaremos prontos enquanto Cristo não se manifestar e o nosso corpo não for glorificado, a nossa percepção sempre vai ser distorcida. O meu olhar sempre vai ser em parte. Paulo diz que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Tem muita coisa que eu vejo e a minha compreensão é limitada. Eu não consigo ver tudo. Eu não vejo tudo. E isso me dá reverência com o outro. Lógico que eu tenho que ter um cuidado, eu tenho que denunciar a mentira. Paulo confrontou Pedro. Ele era um irmão amado, mas foi confrontado. Por quê? Porque ele estava falando bobagem, fazendo um desfavor. E ele foi amado na verdade, com seriedade. E ele falou, olha, cuidado, o caminho que vocês estão seguindo aos coríntios é caminho de gente que não vivenciou o novo nascimento. Mas você não vê uma ameaça infernosa. Apostólica. Verdade. Você vê vamos acordar, pessoal. Que fruto é esse que vocês estão dando? Mas que é um cuidado de você parar e falar o que está acontecendo dentro de mim? Por que eu estou vivenciando isso? É um cuidado de autoexame, na luz, mas ao mesmo tempo uma profunda proclamação de boas novas, de você ter uma segurança de que o que me faz dormir em paz, acordar em paz, olhar para a morte em paz, não é saber que eu me seguro em Deus, é que Deus me segura. Essa é a paz. Não é a minha fidelidade, é a fidelidade de Cristo para mim. Aí respondeu tudo. Agora, se eu seguro na mão de Deus, eu solto. Eu não dou conta. Deus me segura em suas mãos. A inseparabilidade não é no meu amor por Deus, de Romanos 8. É do amor por Deus em mim, em Cristo. Exato. O que banca a minha vida é o amor redentor de Deus por mim em Cristo. E como ele pode me amar mais ou menos do que me amou no momento em que ele entregou o próprio filho à cruz? E a conclusão... E a morte de cruz ali era... Romanos 5, ele fala assim, se vós, quando era inimigos, fostes reconciliados, quanto mais agora. O que ele tá dizendo para esses irmãos? Se na sua vida... Esse texto é incrível, porque ele diz que agora somos livres da ira de Deus. Maravilhoso. Romanos 5, versículo 8, 9 e 10. E olha e por que ele está dizendo isso? Ele está falando quando vocês estavam mortos, escravos, cegos, debaixo da ira, que não tem a ver com um mau humor divino, mas um amor visceral contra o mal, contra o que destrói a criação e o ser humano. Ele diz, se nessa condição vocês foram reconciliados, quanto mais agora. Mais ou menos assim. Eu te amei quando você estava ruim, por que eu não vou te amar agora que você está na minha boca? É aquele pai que está dizendo para o filho adotado, fala assim, quando você estava lá no orfanato, perdido, eu te escolhi, agora que você é meu, você acha que eu vou te deixar?
quanto mais agora, é um exagero, não é nem um balançar. Ele fala, existe um exagero de amor, de graça redentora. Ele fala, você acha que eu vou deixar você solto? A boa nova do evangelho inclui perdão, mas é muito mais do que perdão. Sim, óbvio. Eu fui tirado do corredor da morte porque Cristo sentou lá e foi executado no meu lugar, mas eu fui incluído na família de Deus. Quando dizem somos livres da ira, as pessoas acabam pensando também da disciplina, não da disciplina de Deus, mas da ira. E aí a nossa justiça própria que impera, né? Porque eu não consigo aceitar que você vai receber o mesmo que eu, sem pensar que você foi tão castigado quanto eu ou mais castigado do que eu. E aí, essa justiça própria que a Bíblia vai tratar como um pano imundo, e você sabe muito bem o que é esse trapo de imundície. Um absorvente usado. Exato, a imundície que sai de uma menstruada é comparada a isso. Né? A tradução ecumênica da Bíblia vai dizer o seguinte, né? Como a imundície que sai de uma menstruada, a nossa justiça própria é comparada a isso. E Gálatas, o Paulo chama de esterco. De esterco, entendeu? Cocô, literalmente. Então, essa justiça própria parece ser a plataforma pela qual o legalista olha para a vida. Isso. Ele olha a partir daí. E aí ele faz uma bagunça danada e não consegue entender o amor, não consegue entender a graça, não consegue entender a redenção em Cristo. E é uma coisa muito... E ele nunca prova esse bem pacificador. Por isso que Coríntios, Paulo vai dizer que enquanto o véu está ali nos olhos e a pessoa lê a vida de um olhar através desse véu, e ele compara esse véu ao quê? A lei. A lei. Mas ele fala, em Cristo esse véu é retirado. Finalmente eu consigo enxergar as coisas com realidade e propriedade. Mas isso é um processo que está acontecendo, de glória em glória. Nós estamos carregados de justiça própria, só que a gente não nota. Mas o que a gente começa a compreender dessa segurança, e eu digo isso não apenas como um teólogo, mas como um psicanalista. O síndrome do pânico, por exemplo. Se você puder resumir, o que é um resumo? É um desamparo inseguro absoluto. Como é que cura isso? Só a boa nova de falar, você está seguro para sempre. Aquele que te conheceu antes da fundação do mundo disse, você é meu e ninguém arrebata você das minhas mãos. Esse texto é muito forte. Ninguém arrebata das minhas mãos. Essa é uma segurança que tira você da cama. E revela também que nós somos um presente dado pelo Pai ao Filho, né? E que nos perder seria cuidar mal. Seria o filho cuidando mal daquilo que o pai lhe deu. Exato. E não podemos ver o que ele diz, né? Dos que me deste, nenhum perdi. Exatamente. E por isso que a gente é disciplinado, por isso que a gente vive uns negócios e fala... Para não sermos condenados com o mundo. Exatamente, porque o borogodó de Deus conosco é um negócio que passou pela cruz e pelo túmulo vazio. Douglas, precisamos marcar outros momentos como esse. Com as perguntas que vai surgir disso aqui. Eu quero fazer muitas perguntas, porque eu amo. Eu também amo falar sobre isso. Eu sou curioso, amo perguntar e amo fazer as perguntas que as pessoas fariam para nós. É verdade, é verdade. Como eu estou muito tempo com eles ali ensinando, eu já sei mais ou menos o que vai vir do que está sendo falado, né? Meu amigo, privilégio, meu irmão. Privilégio, um grande prazer, que essa seja a primeira de muitas oportunidades. Amém. Depois quero ver também se a gente pode fazer juntos aí o livro que você me indicou, da Igreja Centrada. Vamos, privilégio para mim servir, a gente pode fazer juntos. Vamos sim. Essa leitura e entendimento desse livro com alguns líderes da igreja. Vamos sim, vamos conversar. Mas vai ser uma honra para nós. Amém. Deus te abençoe. Amém, obrigado. E até o nosso próximo Reino Cast. Amém, obrigado.